pam. A inspiração do texto de Atos dos Apóstolos. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje. É um assunto que faz parte da playlist de teologia e especificamente uma sub-playlist sobre o Novo Testamento. O texto que eu estou utilizando, o livro-texto, é este pequeno livro de teologia nível médio, que eu cursei já tem alguns anos, 2013 na verdade, e eu estou gravando aqui para o canal como forma de relembrar esse tipo de assunto, né? Eu gosto de teologia. Ainda pretendo cursar essa faculdade, mas não agora. Agora não estou com tempo para fazer isso. Mas poder gravar os conteúdos utilizando os livros que eu mesmo estudei lá em 2013, acho muito interessante. Então vamos lá. A inspiração do texto de Atos dos Apóstolos. Então, essa playlist, como eu já disse, é sobre o Novo Testamento. Então, já gravei sobre Mateus. Lembrando, são vídeos apenas introdutórios. Extremamente básicos, só para a gente ter básicos, né? Só para a gente ter uma breve noção. Então, eu já gravei sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. E finalmente chegamos em Atos dos Apóstolos. A autoria é atribuída a Lucas. E basicamente esse Atos dos Apóstolos, ou seja, este livro que começa a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, o quinto livro do Novo Testamento, ele tem vários objetivos, mas o principal é mostrar como o Evangelho chegou a Roma. Basicamente é isso, conforme o texto que nós já lemos nos vídeos anteriores aqui deste livro. Então vamos lá, a inspiração da Escritura. Antes disso, deixa eu ver se eu encontro uma informação interessante aqui. Não, vou deixar isso para os próximos. Inspiração da Escritura, tá. Vamos lá então. A inspiração da Escritura. Boyer retoma algumas experiências marcantes numa das literaturas clássicas do Pentecostes de Deus Continuado, em sua obra Espada Cortante. Uma instrução que modifica o curso secularizado através de um evangelismo ávido na ação interrupta do Espírito Santo. Demonstra-se uma simetria com os eventos marcantes do Evangelho de Cristo, como se entende pela instrução dos evangelistas, assim em Atos, que para Boyer seria. Então aqui ele está trazendo uma ideia do que este autor, Boyer, entende sobre Atos. E ele coloca o seguinte, que Atos, o Evangelho do Espírito Santo, ele coloca dessa forma. Atos do Senhor Glorificado é um nome sugerido às vezes como mais próprio para esse livro. Essa é a citação do Boyer. Os evangelhos narram o que Jesus começou não só a dizer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima. Mas o livro dos Atos relata o que Jesus continua a fazer na terra, enquanto nos céus, por intermédio do Espírito Santo, agora nos crentes. Se tudo junto, o que os 4 evangelistas escreveram é o Evangelho de Cristo, então o livro de Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Esta é a visão, portanto, de Boyer, que ele divide ali como Mateus, Marcos, Lucas e João, chamado de Evangelho de Cristo, e aí Atos dos Apóstolos como Evangelho do Espírito Santo na visão dele. Estes acontecimentos foram desencadeadores nos séculos anteriores de relatos preciosos da ação do Espírito Santo na vida de homens que marcaram seu tempo, sua nação e impactaram o mundo pela proclamação da palavra de Deus. Lembrando que este livro aqui ele tem um viés assembleiano, então ele sempre vai trazer essa perspectiva pentecostal. Nesta mensagem querigmática contém o caráter do ensino evangélico, pois transmitia um desmedido avivamento sobre a igreja, confirmando uma mudança no curso secularizado em atos espalhadores. Ou seja, a difusão do texto do Evangelho, não latente, mas constantemente despertado por uma espiritualidade cristã com a vivace do alto. E o que é essa vivace? Pronúncia conforme o etmo italiano, rubrica música com vivacidade, rapidez e vitalidade. Então, esse tópico, a inspiração da Escritura, ele basicamente traz essa ideia da perspectiva de um desses autores, o Boyer, de que o Atos dos Apóstolos, na verdade, refere-se a Atos, ou então o Evangelho do Espírito Santo, que tem essa característica de avivamento. Essa é a conclusão que ele traz no final do texto dele. Bom, por hoje é isso, é um texto extremamente introdutório sobre esse tópico, a inspiração da Escritura dentro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que foi escrito por Lucas e que tem como principal objetivo mostrar como o Evangelho chegou a Roma. O texto, a mensagem de Jesus Cristo chegou a Roma.
fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu tratei sobre a autoria e propósito deste livro de Atos dos Apóstolos. No próximo vídeo, quero tratar sobre o testemunho dos apóstolos e da igreja. Isso vai ficar para a semana que vem, inclusive já é um texto longo. Valeu! Oxi, não parou a gravação?